Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o Fundo de Investimento Imobiliário, Fundo Imobiliário BTG Pactual Fundo de Fundos, o BCFF11. Então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo, que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E, bom, aqui qual é o objetivo do fundo? O fundo BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, letras hipotecárias, LHs, e letras de crédito imobiliário, as LCIs. Pagamento aqui, né, de proventos teve como data base 7/7 de 2022, o quinto dia útil do mês. A data de pagamento foi no dia 14/7, o 10º dia útil. O rendimento foi de 60 centavos por cota e o mês de referência foi de junho de 2022. E a gente tem algumas informações básicas aqui sobre o fundo. Então, ele iniciou suas atividades lá em janeiro de 2010. Tanto a administração e custódia quanto a gestão são da BTG Pactual. As taxas aqui que o fundo cobra de gestão, 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado, caso o fundo integre e fixe, no caso integra, e a taxa de administração é de 0,15% ao ano sobre o valor de mercado. O fundo não tem taxa de performance e já fez 10 emissões aqui, como a gente pode ver, são 25.186.000 cotas que esse fundo tem. Aqui alguns destaques financeiros do fundo, então o valor de mercado dele estava em 1.597 milhões de reais, aqui ao fechamento desse relatório. O valor de mercado dele em R$ 63,39, enquanto que o valor patrimonial aqui 1.941 milhões de reais e o valor patrimonial R$ 77,09. Então a gente vê que o valor patrimonial está acima do valor de mercado, ele está sendo negociado com desconto. Rendimento mensal aqui foi de 60 centavos por cota, um dividend yield analisado aqui de 11,4%. Então o fundo, além de estar com desconto, está pagando quase 1% por mês aqui. Lembrando, não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, são 298 mil investidores que esse fundo tem, inclusive aí, já comenta para mim se você é investidor desse fundo ou não. Ele tem 53 fundos imobiliários aqui em carteira, 16 CRIs diferentes, uma DTV aqui de 2,48 milhões de reais aqui, então volume médio diário de negociações de 2,48 milhões, portfólio alocado aqui de 97%, o retorno no mês foi de 3,1% negativos. Bom, quais foram as alocações aqui do fundo? Então, volume por classe de ativo. Então, eles fizeram compras aqui de fundos imobiliários na ordem de 152 milhões de reais, compras de CRIs de 121 milhões de reais, vendas aqui de fundos imobiliários de 242 milhões de reais e vendas de CRIs em 41 milhões de reais. Por percentual do patrimônio líquido aqui por segmento, novas alocações, tá? Então, fundos de CRIs ou CRIs aqui 86%, logística 12% e outros 1%. Aqui o portfólio de fundos imobiliários de CRIs e CRIs diretamente, por percentual do patrimônio líquido. Então, aqui as novas aquisições a taxas superiores em relação ao portfólio atual. Então, eles compraram IPCA mais 7,7%, 63% dessas novas aquisições, CDI mais 4,1%, 30% aqui, e outros 7%. Então, ao longo do primeiro trimestre, as alocações do BCFF se concentraram preponderantemente em fundos imobiliários de CRIs e CRIs diretamente, seguindo a estratégia do fundo, que permitiu reforçar o seu FFO, aqui o resultado recorrente, para um patamar superior ao do valor distribuído nos últimos meses, atingindo aí 69 centavos por cota em junho de 22, e na comparação com o encerramento do primeiro semestre de 2021, o atual FFO representa um aumento de 122%. O investimento em CRIs está alinhado aí com a visão macro sobre a taxa de juros e inflação para os próximos 12 a 24 meses, que deve permanecer em patamares elevados, de forma que o investimento em ativos de crédito deve trazer uma maior rentabilidade ao portfólio em comparação com outros segmentos. Os fundos imobiliários de CRIs e CRIs diretamente encerraram o semestre com participação de 57% do portfólio do BCFF, o maior valor para os últimos 48 meses. Então, eles estão apostando bastante aqui em fundos de CRIs, assim como os CRIs diretamente. Então, o BCFF se beneficiou da alta rentabilidade dos FIIs de CRIs e CRIs pela alta do IPCA nos meses passados e segue atentos às medidas aí tomadas no último mês para controlar a inflação, que deve comprometer o resultado dos fundos imobiliários que possuem maior relação com o índice, em especial os fundos de CRIs com distribuição competência e não caixa. E aqui para os próximos meses, então, o BCFF deve manter a alta participação nos fundos imobiliários de CRIs e CRIs em seu portfólio, em especial via novas alocações aqui em ativos com maior correlação ao CDI, alocação alinhada
a visão de que a taxa deve permanecer em alto patamar, no mínimo nos próximos 12 meses. Ainda assim, o fundo segue com mais de 40% do seu portfólio alocado em fundos de tijolo, muito bem posicionados para capturar o fechamento da curva de juros e a retomada do mercado imobiliário. Então, eles estão com um relativo equilíbrio aqui entre tijolo e fundos de CRIs e CRIs diretamente, mas eles vão focar mais aqui em investimentos em CRIs e fundos de CRIs atrelados ao CDI. Aqui, giro de posições e trading. Então, nesse semestre, o BCFF reduziu a quantidade de fundos imobiliários investidos de 65 para 53, e o desinvestimento aconteceu em grande parte com lucro nas cotas, então 10 centavos aqui por cota, embora tenha ocorrido desinvestimentos com prejuízo, assim como reportado no mês. Então, o desinvestimento com prejuízo considera principalmente a rentabilidade do ativo em termos de yield e variação de cota. Em junho, foram desinvestidos fundos imobiliários do setor logístico com dividend yield de aproximadamente 7,3% e sem perspectiva relevante de recuperação no valor da cota a mercado e aumento no patamar de distribuição. Então, eles venderam alguns fundos aí que eles consideravam meio estagnados, digamos assim. Então, os recursos da venda dos fundos imobiliários foram imediatamente realocados em CRIs com taxa de CDI mais 4%, que apresenta rentabilidade muito superior, na ordem de 17,2% ao ano, 2 vezes maior do que o investimento anterior, e permite aumentar o FFO do BCFF. E aqui, para o prejuízo realizado, estima-se que o payback, o tempo que o prejuízo seja recuperado, aí, tendo em vista a rentabilidade comparativa dos dois investimentos, vai ser de cerca de 7 meses, sendo que após esse período, o novo investimento deve gerar uma maior rentabilidade para o BCFF. Então, eles saíram aqui de fundos imobiliários de logística, 7,3% de dividend yield, enquanto eles passaram aqui para um CRI de CDI mais 4%, 17,2%, com payback aqui em 7 meses. Enquanto que o FFO aqui eles têm apresentado nos relatórios do BCFF como FFO, seu resultado recorrente, ele aumentou aí nos últimos meses. Esse aumento é resultado da melhora do patamar de distribuição dos fundos imobiliários que compõem a carteira do BCFF e das movimentações realizadas no portfólio, demonstrando o valor da gestão ativa. Já comenta para mim aí também se você considera que a gestão ativa aqui do BCFF tem sido boa ou não. E aqui, com um cenário econômico mais desafiador, o BCFF aumentou nos últimos meses a sua alocação em fundos imobiliários de CRIs e CRIs diretamente, buscando reforçar seu fluxo de caixa e a estabilidade dos dividendos. Então, nos últimos meses, esse FFO aqui do fundo tem sido superior ao seu patamar de distribuição, trazendo ainda mais segurança aos investidores. Então, aqui tem uma menor representatividade do ganho de capital no resultado, tá? Então, aqui, como a gente pode ver, o FFO e ganho de capital. O ganho de capital representava aqui 35% lá no primeiro semestre de 2019, passou a 65% no segundo semestre de 2019, em 2020 aqui 43% e 34%, enquanto no primeiro semestre de 2021, 31% de ganho de capital. Agora, no finalzinho aqui, do segundo semestre de 2021 e no primeiro de 2022, 100% aqui de FFO, resultado recorrente. E aqui o aumento do FFO, o ganho recorrente aqui em reais, tá, por cota. Então, lá em 2019, estava 37 centavos por cota. Em 2020, aqui, segundo semestre, 35 centavos por cota, e acima aqui do atual patamar de distribuição, 69 centavos por cota aqui no primeiro semestre de 2022, é um aumento aqui de 14 centavos com relação ao segundo semestre de 2021. Então, aqui as principais estratégias do fundo. Então, fundos de CRIs e CRIs diretamente, 57% da carteira. Então, a participação no segmento aumentou 4% em relação ao mês passado, devido principalmente a novos investimentos em CRIs diretamente, em especial atrelados ao CDI. Como eles têm destacado nos últimos relatórios, a atual participação desse segmento no portfólio do fundo representa o maior patamar nos últimos 4 anos e possui uma perspectiva de crescimento para os próximos meses, reforçando a estratégia de buscar investimentos diretamente atrelados à inflação e ao CDI, mediante a forte abertura das curvas. E os fundos imobiliários aqui de CRI tornam a carteira do fundo mais defensiva, tanto para a abertura da curva de juros quanto para a alta dos índices de inflação, e nesse momento eles seguem apresentando uma relação atrativa de risco e retorno, sendo o único segmento do IFIX que apresentou retornos positivos no último ano. Aqui a gente continua, então, 25% de lajes corporativas. A participação nesse segmento aumentou marginalmente em relação ao mês anterior. A alocação do BCFF é composta principalmente pela participação no EZTB e RE Prime, ambos detentores da EZ Tower, um ativo AAA aqui em uma das melhores regiões de São Paulo, com um dividend yield de 8,6% ao ano. E aqui, apesar dos possíveis impactos da Covid-19 nos escritórios, eles embasaram essa tese aqui na alocação em ativos de alta qualidade com excelente localização, que historicamente se desempenharam de forma mais resiliente dentre os ciclos imobiliários. Aqui, 8% de contratos atípicos, então a participação
foi reduzida em 2% na comparação com o mês anterior e o fundo segue com sua estratégia de alocação de recursos em portfólios com boa localização e contratos com baixo risco de crédito. Aqui, fundos com contrato de alocação de modalidade atípica possuem multas maiores em uma eventual saída de locatário, que é uma característica que traz maior segurança na manutenção da taxa de ocupação dos imóveis. Aqui eles permanecem com 6% em shoppings, não houve alteração na alocação desse segmento na carteira, 1% aqui em outros e 3% em caixa. O caixa disponível do BCFF foi reduzido em relação ao último mês e se encontra atualmente em 3%. Essa manutenção aqui de valores em caixa são parte integrante da estratégia do fundo para agilidade no investimento de operações oportunísticas. Bom, aqui a gente tem o resultado. Então, em junho de 2022, o BCFF distribuiu aos seus cotistas 60 centavos por cota, um aumento de 11% em relação ao mês anterior. Esse valor representa uma maior distribuição realizada pelo BCFF desde 2016. No encerramento do semestre, o fundo distribuiu 95,2% do seu resultado gerado, sendo o restante destinado para a reserva de contingência e outras reservas gerenciais. O resultado recorrente aqui de junho foi de 69 centavos por cota total, valor que representa um aumento de 4 centavos aqui por cota em relação ao resultado ajustado do mês anterior. O resultado crescente do FFO reportado mensalmente é devido principalmente ao portfólio de fundos imobiliários de CRIs e CRIs investidos pelo BCFF, cuja alocação está alinhada com a visão macroeconômica, em que se desenha um cenário desafiador com a alta de juros e da inflação para 2022. Eles destacam ainda que o resultado recorrente aqui dos últimos 7 meses está acima do patamar de distribuição do fundo, reforçando a tese defensiva do portfólio. E aqui a frente de trading do BCFF apresentou resultado negativo esse mês devido a posições desinvestidas com prejuízo. O objetivo desse movimento está em linha com o custo de oportunidade do fundo, de forma que o capital das posições desinvestidas vai ser investido aqui em outras frentes com maior retorno, impactando positivamente o resultado recorrente do fundo. E aqui o fundo seguiu com um rendimento financeiro de 5 centavos por cota, em linha com o mês anterior, relevante devido ao aumento do CDI, e o BCFF encerrou o semestre com 37 milhões de reais aqui em reservas, dentre gerenciais e de contingência, mais ou menos aqui R$ 1,49 por cota. Então aqui em junho de 2022, a gente teve um rendimento financeiro, rendas de CRIs, aqui teve um prejuízo de 15 centavos de capital, rendas de fundos imobiliários aqui na casa dos 67 centavos, 9 centavos de despesas, e os rendimentos aqui de 60 centavos, a maior distribuição desde 2016, uma reserva de contingência aqui de 11 centavos, 15 centavos negativos aqui de prejuízo, tá, de capital, e um resultado recorrente aqui de 69 centavos. Aqui o portfólio do fundo, então, por segmento de atuação, como a gente já viu, 57% de CRIs, comercial 25%, 7% logística, 6% shoppings, 3% de caixa e 2% outros. Aqui os top 20 investimentos da carteira, então, EZTB, REPE, Canip, BTCR, IRIM, CRI Duc, BTLG, FEXC, BRCR, BPML, IRDM, CCRF, CPTS, RBHG, MCCI, MXRF, RBRL, SPVJ, VTLT, JRDM. Então, aqui na carteira, por percentual de ativos aqui, 86,3% em fundos imobiliários, 3,3% aqui em renda fixa, 10% em CRIs e outros aqui 0,2%. Enquanto que a estratégia aqui por percentual total dos ativos está em renda, 68% e ganho de capital, 32%. Aqui, imposto de renda, então, a potencial distribuição extraordinária, uma recuperação parcial do IR aqui sobre o lucro auferido em alienações de cotas de fundos imobiliários, tá? Então, em 19/11/2020, o BCFF divulgou um fato relevante informando aos cotistas que uma provisão no valor de 4,2 milhões de reais, referentes ao recolhimento de IR sobre o ganho de capital em operações com cotas de fundos imobiliários, foi revertida aí e vão poder ser distribuídos aos cotistas. Então, esse valor equivale a 16 centavos por cota, foi disponibilizado para a distribuição de rendimentos do fundo. Como a gente pode ver aqui, 84 centavos a receber, um total de R$ 1,20, tá? Aqui a gente tem a cotação histórica e o volume mensal do BCFF, um volume de 52 milhões de reais aqui no mês de junho, e a cotação aqui um pouco acima dos R$ 60. A rentabilidade aqui do mês, então vamos comparar o BCFF com o IFIX, o CDI líquido e o IBOV. Então o BCFF 3,1% negativos, enquanto o IFIX 0,9% negativos. Não foi um bom mês aqui para o BCFF. O CDI líquido aqui 0,9%, já considerando 15% de imposto de renda. E o Ibovespa 11,5% negativos. Não foi um mês bom, não só para o BCFF, como também para o IFIX e para o próprio Ibovespa. Então aqui as demonstrações dos resultados. Então em junho de 2022,
Foram 15 milhões e 700 mil reais aqui de receitas, a maior parte realmente de rendimentos de fundos imobiliários. Aqui teve um negativo, tá? Com receita de ganho de capital, renda fixa R$ 1 milhão, CRIs R$ 1 milhão e 400 mil reais, aqui as despesas do fundo na casa dos 2 milhões e 200, uma reserva de contingência aqui, a distribuição, o resultado líquido, tá? De 13 milhões e 122 mil reais, um pouco abaixo aqui do que os outros meses, como a gente pode ver, mas no mês aqui a gente teve um histórico de distribuição, saiu de 45 centavos distribuídos lá em agosto de 2021 para 60 centavos agora em julho de 2022. Então é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o BCFF11, espero que tenha sido útil para vocês. Se foi útil, considera curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui, também compartilha esse vídeo aqui com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo, tchau!